Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai palha, porém não se vos dará. E depois agora e trabalhai palha, porém não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.
Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos com os nossos olhos diante da Sua Palavra e agora vamos refletir sobre ela. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 4 do livro do Êxodo, este texto que está bem pertinho de nós, do capítulo que lemos, termina com Moisés retornando para o Egito e para o seu grande encargo e para a sua também grande surpresa, eu diria até, tudo havia ocorrido como planejado, tudo havia corrido muito bem. Durante a sua viagem de volta para o delta do Nilo, ele encontrara o seu irmão Arão, como está aí no finalzinho do capítulo 4, que concordou em ajudá-lo no seu trabalho, no seu ministério. Juntos, os dois irmãos foram até os anciãos de Israel e apresentaram os seus sinais de poder, coisas essas que que o próprio Deus havia dito que realmente faria. Com base no que ambos haviam visto e ouvido, o povo acreditou na boa nova de salvação. Assim, Êxodo capítulo 4 terminou com esta cena maravilhosa, notável. Diz aí o verso de número 31, o último verso do texto anterior que nós lemos: tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Está aí o verso de número 41. Nada poderia terminar de uma maneira tão impressionante, tão alvissareira, tão recomendável para quem tinha uma missão tão difícil. Tudo estava indo muito bem, muito bem. A promessa do êxodo estava começando a tornar-se realidade. Os filhos de Israel estavam começando a adorar a Deus, o Deus da sua salvação. Isso era muito bom. Então, era a hora de levarem todo este acontecimento, todo esse espetáculo para o palácio, para Faraó. Mas veja, esse texto que nós acabamos de ler, você certamente já passou por ele, aí a maioria de nós, algumas vezes, lemos. A gente percebe aqui que obstáculos estão à espera, muitos outros virão, mas estes são os primeiros. Depois de Moisés ver que Deus estava tornando de fato o seu trabalho, a sua tarefa, levando a bom termo, alguns obstáculos o estão esperando. Na estrada da libertação do povo de Deus há aqui inconstância, há desconhecimento arrogante, opressão e ignorância espiritual. É sobre isso que nós vamos olhar nessa noite a partir desse texto. Em primeiro lugar, então, veja o que Moisés enfrentará, a partir dele mesmo, na verdade. Veja a inconstância dos melhores servos de Deus. Você acha que Moisés não é um bom servo de Deus? Toda certeza. A Bíblia diz que Moisés é um dos melhores. Há termos na Bíblia acerca de Moisés que realmente são marcantes na Bíblia. O homem mais manso,
de toda a terra, por exemplo. Mas veja, em primeiro lugar, que mesmo estes servos do Senhor são muitas vezes inconstantes, desobedientes. Será que Moisés segue as ordens divinas corretamente? Parece que sim, né? A um primeiro olhar, versículo de número 1 parece nos dizer que Moisés está cumprindo de fato aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, Mas será que isso está ocorrendo? Será que isso passa por um olhar mais atento, mais meticuloso? Quando nós examinamos, especialmente à luz da ordem que Deus deu a ele, que está lá no capítulo 3, um pouco antes, no verso 18, e à luz também do que ele vai dizer novamente no verso de número 3 do nosso próprio texto. Veja, um estudioso do livro do Êxodo faz uma comparação interessante sobre esses 3 versos, e exatamente para nos mostrar que a partir de um olhar bem atento, especialmente se a gente comparar capítulo 3, volte lá no capítulo 3, verso 18, e veja comigo a leitura, capítulo 3, 18 de Êxodo. Ele diz assim, Deus está dizendo, naquele momento, que Deus está convencendo Moisés sobre o seu chamado, sobre a sua ida para o Egito, sua missão no Egito, e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, agora pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Parece que, lendo o versículo de número 1, depois, capítulo 5, 1, depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você consegue ver a diferença entre 3,18 e capítulo 5, verso 1? E se dermos uma olhada também no versículo de número 3, 5 coisas estão discrepantes aqui, entre aquilo que Deus disse lá diante da sarça ardente, e agora o que Moisés está dizendo para Faraó, o rei do Egito. Veja, primeiro, tem algumas diferençazinhas que são cruciais, são muito importantes. Primeiro, em 3,18, tem aí diante de você, 3,18 e 5 de número para você ver. Moisés e os anciãos é que devem ir. Moisés, Arão e os anciãos também. Mas veja que no verso 1 do capítulo 5, os anciãos não vão. Por que será que não foram? Eles não adoraram a Deus? Final do capítulo 4, não é exatamente a descrição do que eles fizeram, e depois de ouvirem tudo aquilo que Deus tinha para lhes dizer sobre a grande libertação, eles não serviram a Deus, não adoraram a Deus, não se alegraram. Por que agora eles não foram? Não sabemos, talvez por displicência, talvez por medo, muito provavelmente. Segunda diferença que existe entre a ordem original de Deus e agora o que Moisés está fazendo. Moisés modifica a anunciação do Senhor. O texto lá atrás diz de 3,18, o Senhor Deus dos hebreus, e ele muda para o Senhor Deus de Israel. Faraó não conhecia aquele povo como sendo o povo de Israel. Israel é uma menção à mudança que Deus fez ao nome de Jacó, chamado Israel. Depois esse povo será chamado povo de Israel. O povo é conhecido pelos hebreus. Terceiro, em 3,18 fala de uma jornada de 3 dias, mas note bem, Moisés no verso 1, ele omite essa informação aqui, ele não diz tudo que deve ser dito.
Aí no verso 3, na sua segunda tentativa, isso faz toda a diferença, aí sim, há a menção aos 3 dias. Quarto, as formas verbais aqui, do verso 3, do capítulo 3, verso 18, do capítulo 5, verso 1, são diferentes, e isso é muito significativo. Na língua original, isso é muito perceptível. Lá, Deus está dizendo de uma forma, vamos chamar assim, na língua hebraica, um coortativo, não tem esse tipo de verbo e o seu significado para a nossa língua no português, mas diríamos assim que é uma espécie de linguagem, de intensidade verbal um pouco mais branda, mais educada. Inclusive, adiantando aí uma outra nuance, que é a quinta, inclusive para reforçar essa ideia, há uma partícula hebraica, normalmente as nossas versões não traduzem, mas lá há uma partículazinha que indica mais ou menos uma atitude de educação, como quando você pede por favor, ou alguma coisa nesse sentido, e que aqui no capítulo 5, verso 1 não há. Deus tinha dito de uma determinada forma, e agora Moisés tem a sua forma de falar. Aqui no versículo 1, ele usa o verbo numa intensidade, numa força, é o piel na língua original, que fala mais ou menos no sentido de uma ordem. Envia, não é deixa ir o meu povo, mas uma espécie de ordem que diria mais ou menos assim: envia o meu povo. É assim. Não é deixa-nos ir por favor, mas envia o povo, no sentido inclusive de que não havia nenhuma conotação de que eles deveriam voltar em algum momento. Agora veja o versículo 3, após no versículo 2 essa declaração de Faraó, parece que vendo que a coisa não deu certo, e porque ele talvez tenha exatamente usado as palavras erradas e com uma atitude errada, aí ele retorna, no verso 3, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, agora sim, ele fala com palavras exatamente, ou muito parecidas, muitas delas iguais, ao capítulo 3, verso de número 18, mas veja ainda mais, essa atitude inconstante, desobediente de Moisés. No primeiro plano aqui, dessa primeira argumentação, ele é alguém que cumpriu a palavra de Deus, mas não cumpriu do jeito exatamente, com aquilo que Deus tinha dito, exatamente como ele deveria fazer. Isso é muito importante. A palavra de Deus deve ser obedecida tal qual ela é, com todas as vírgulas, com todos os pontos. A palavra de Deus é inspirada por Ele, e Ele quer, e Ele deixou registrado desta maneira. Nós não temos o direito de alterá-la, de torná-la um pouco mais grave. Basta, Deus disse, isso é o suficiente, compreende? Nós como cristãos precisamos entender isso. E depois, lá na altura dos versos 22, 23, no segundo momento aqui, veja os termos que Moisés usa ao falar com Deus. Lá no final nós temos o primeiro verso 1 e 3, agora pule lá para o verso 22, verso 23, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Mais uma vez, nós pensávamos que esse problema de Moisés já estaria superado. Todo o capítulo 3, capítulo 4, foi Deus convencendo, tolerando, ele com 5 desculpas completamente, a gente diria, esfarrapadas, mas Deus o convence, agora ele novamente,
mesmo, diz: por que me enviaste? Deus tem que ter uma paciência. Seus melhores servos são inconstantes, desobedientes, é assim que somos. E olha que a gente não é nem isso aqui tudo, Moisés. Ó Senhor, por que afligiste? Tipo, por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Agora ele é petulante. Tem algo muito interessante aqui, irmãos, muito, muito interessante, é que Moisés está obedecendo, com aquelas diferenças lá, o mandamento de Deus, o mandato do Senhor de fazer. Moisés então está fazendo a vontade de Deus, e é interessante, nós vemos à luz desse texto que muitas vezes, quando a gente faz a vontade de Deus, isso não significa que as coisas serão, os caminhos terão abertos, as portas terão escancaradas diante de nós. Não, muitas vezes nós vamos obedecer a Deus, cumprir a sua palavra, e as portas podem bater na nossa cara. Nós precisamos entender isso. Não foi o caso aqui. Muitas vezes sim, as coisas dão tudo certo, mas nem sempre. Muitos servos de Deus vão obedecer a sua palavra, vão cumprir o que está nela, e as coisas não vão estar tudo direito, tudo certo. Mas a gente aprende uma coisa aqui: não importa, fazer a vontade de Deus, nós devemos fazê-la, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eu comecei perguntando: será que Moisés está cumprindo as ordens divinas? E agora eu faço a pergunta para nós: de fato nós estamos seguindo aquilo que o nosso Deus está dizendo, ou nós gostamos de ajeitar as coisas, torcer assim levemente a palavra de Deus, ou colocar uma vírgula depois de algum mandamento, alguma ordenança do Senhor? Ou nós gostamos de jeitosamente, como Jesus declara acerca dos fariseus, dos escribas, que jeitosamente eles davam um jeito assim para dar uma driblada nos mandamentos de Deus, aquilo que os feria, aquilo que os confrontava. Você faz concessões, abre algumas para você. Segundo lugar, mais um outro obstáculo aqui, que é o desconhecimento arrogante acerca de Deus. Verso de número 4, verso número 2, 4 e 5, do capítulo 5, diz: respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então lhe disse, verso 4, o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Há duas maneiras de entender aqui essa declaração de Faraó. A primeira aqui é de lê-las como sendo uma declaração de arrogância e provocação, inclusive, e até mesmo de insulto de Faraó. E nós encontramos com essas mesmas expressões exatamente paralelos na Bíblia, e que remetem a pessoas que estavam exatamente provocando arrogantemente a Deus, falando de desconhecimento, mas nesse sentido. Ou também ela pode ser lida como uma expressão de ignorância mesmo. Afinal de contas,
o próprio Moisés vai ter conhecimento acerca de Yahvé há pouco tempo atrás. O povo de Israel também vai, depois de tantos anos sem ouvir falar muito de Yahvé, o Deus de Israel, mas embora a segunda possa estar aqui presente, certamente tem uma espécie de desconhecimento mesmo aqui. O sentido melhor é dessa primeira ideia que está por trás. É como se ele dissesse assim: ninguém é senhor aqui, exceto a mim mesmo, Faraó. Aqui no meu quintal eu sou o Senhor, não tem senhor. O único senhor sou eu mesmo. Então eu não admito qualquer palavra que venha em nome de um senhor e que eu tenha que obedecer. Com essas palavras, o faraó fez, na verdade, a pergunta central de todo o livro do Êxodo. É como se o próprio Deus, na sua revelação, e através do registro de Faraó, é como se ele fizesse a pergunta mais importante do livro do Êxodo, e é exatamente acerca disso que todo esse livro, e a gente poderia dizer todas as escrituras sagradas falam. Quem é o Senhor? Quem é o Deus verdadeiro? Quem é a divindade suprema, a única que tem o direito de exigir louvor, adoração, serviço, no sentido de cultuar? Quem é esse? E é interessante que essa resposta nós já vimos exatamente no livro do Êxodo, no capítulo 3, no chamado de Moisés, quando ele se vê diante daquela sarça ardente. Deus revela a Moisés ali o seu ser, quem ele é. Quem é o Senhor? Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é Yahvé, o grande eu sou, o Senhor eterno, autoexistente. Como ele mesmo se revela a Moisés: eu sou o que sou. Isso a gente gastou algum tempo aqui tentando mostrar como essas palavras, tão misteriosas, tão simples, mas tão cheias de significado, falam do Deus que é autoexistente, absoluto, que não depende de nada, de ninguém. Esse mesmo é o eterno, o Senhor. Ele é o Pai de Israel, que conhece e se importa com o sofrimento dos seus filhos amados. Na medida em que os acontecimentos aqui se desdobrarem, ele se revelará como o Senhor, o Deus da nossa salvação. O comentarista diz que o Êxodo era a maneira de Deus de dar a Faraó uma lição em teologia, sobretudo na doutrina de Deus. Isso era algo que esse rei necessitava muito, pois quando ele ouviu do plano salvador de Deus pela primeira vez, alegou que nem sabia quem era o Senhor. O próprio Faraó admitiu ser um incrédulo, ele desconhecia a identidade de Deus, resistia à autoridade de Deus e era mau para com a comunidade do povo de Deus, que é isso que o restante do texto vai nos dizer. A única solução para a ignorância de Faraó era um encontro direto e pessoal com Deus de Israel, e que Deus fará isso na medida que vierem os capítulos até o capítulo 10. Infelizmente, ele não conheceu a Deus de uma maneira salvadora, mas é exatamente disso que cada incrédulo, cada pessoa distante do Senhor, que não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, precisa encontrar. Até que nós conheçamos e amemos o único Deus verdadeiro, permaneceremos no trono da nossa própria vida, e nós vamos viver uma vida completamente voltada para nós mesmos, egoísta, e afrontando o Deus que existe, o Deus verdadeiro.
Precisamos conhecer o livro do Êxodo, nessas primeiras partes, exatamente na sua teologia, é exatamente isso. Conheça o Deus verdadeiro. É uma defesa para as pessoas que leram naquele tempo. Que tipo de Deus é o nosso Deus? Precisamos conhecê-lo a ponto em que podemos encontrá-lo e descobrir a sua identidade nas páginas dessas palavras que nós temos aqui, desse livro que nós temos diante de nós. A identidade, ou o tipo de Deus que é o Deus verdadeiro, estão, meus irmãos, amigos, revelados nessas palavras que nós acabamos de ler, em todas as escrituras sagradas. E como nós devemos nos relacionar com Ele, estão aqui registradas neste livro maravilhoso. A melhor solução para a ignorância teológica é sempre uma sólida instrução das Escrituras Sagradas, acerca das Escrituras Sagradas. Toda pessoa que ainda não tem certeza sobre quem Deus é, deve começar a ler a Bíblia, deve ler as Escrituras Sagradas, deve ler os Salmos, que expressam um louvor maravilhoso por tudo aquilo que Deus é e Ele faz por nós. Deve ler os Evangelhos, um dos Evangelhos, todos os Evangelhos, para aprender acerca de quem é a pessoa e o que Ele, de Jesus e o que Ele fez por nós. Deve, com certeza, também ter auxílio de bons livros sobre Deus, como por exemplo um livro muito bom do A.W. Pink, Deus é Soberano. Que grandeza de Deus aquele autor consegue passar sobre o nosso Deus, o nosso Senhor. É assim, meus irmãos. Este homem não conhece a Deus. Quem é Deus? As pessoas estão aí tateando na escuridão, porque exatamente não está ouvindo das fontes que de fato são seguras e referem-se à palavra de Deus. Se quer conhecer sobre Deus, nós temos um jeito certo e seguro aqui, as Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Terceiro lugar, a opressão é o outro obstáculo. A opressão do sistema ao povo de Deus, versos de número 6 até verso de número 14, a gente poderia dizer que praticamente o restante de todo esse capítulo lido. Do verso 6 até quase o final, somos informados que as coisas foram indo cada vez de mal a pior para o povo de Deus. Se algum homem já usou a maldade para suprimir a verdade, esse homem foi Faraó, que disse: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a vós? Faraó não só rejeitou a vontade de Deus para a sua própria vida, mas também, impressionante, se recusou a permitir que qualquer outra pessoa seguisse a Deus. Quem é o Senhor? Perguntou ele, para que eu deixe ir a Israel? Ele não estava disposto a permitir que os israelitas glorificassem a Deus, assim como ele próprio não estava também disposto a cultuar, a servir, a glorificar o Deus verdadeiro. Faraó não quer que o povo de Deus adore. Que coisa impressionante, saiba disso. O sistema do mundo é preparado para te distrair para aquilo que é o propósito supremo da vida humana, para que o propósito da vida humana seja cumprido. É impressionante isso aqui. É muito claro. Deus
iria libertar o seu povo, e aqui começam as primeiras tentativas nesse sentido, e nós veremos isso até mais adiante. A gente conhece de alguma forma a história, mas sempre havia uma expressão que estava em cada palavra insistentemente dita por Moisés a Faraó: deixa sair o meu povo para que me cultue, para que me adore. Veja aí nas suas lutas diárias, se não é exatamente isso também que está envolvida a nossa luta. Não foi só no povo daquele tempo. Ele vem colocando este mundo, o sistema mundano, pessoas ou sistemas, coisas, valores, para que a gente não cumpra exatamente esse propósito que está muito bem definido na primeira pergunta do nosso catecismo, do breve e também do maior. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus, desfrutar dele para sempre. Esse é o propósito da vida humana. Isso dá sentido, mas Faraó, os faraós, o sistema deste mundo está comprometido de alguma maneira para que você e eu não cumpram esse propósito. Veja, não só ele não os deixou para cultuar, sair e cultuar a Deus lá nas estepes, lá pelo deserto, mas ele aumentou a carga de trabalho. 2 vezes nesse texto, 3 vezes na verdade nesse texto, Faraó diz assim: vocês estão ociosos, vocês são preguiçosos. Que história é essa de ir para a igreja, num mundo como o nosso? Um domingo, cultuar a Deus, um dia para o Senhor, que desperdício, tem tanta coisa boa para fazer. Talvez os seus vizinhos, as pessoas que conhecem você, que desperdício de tempo. E nós, pior disso tudo é que nós às vezes estamos acreditando nos faraós, nos nossos amigos, nesse sistema mundano preparado para nos desviar de cultuar, de adorá-lo. Achamos tempo para tudo, para os estudos, para o trabalho. Vocês estão ansiosos. Nós ouvimos isso a cada momento da nossa vida. Tem coisa melhor para fazer. Vai trabalhar, ler a Bíblia. Que coisa sem futuro. Estáis ociosos. Vocês precisam de mais, fazer mais, trabalhar mais. Você consegue ouvir Faraó? O versículo 11 é irônico aqui, interessante, porque Deus ordenou que Faraó deixasse o seu povo ir. E Faraó, é verdade, os deixa ir, sim, mas para catar palha. São os mesmos verbos usados lá. É irônico o texto. A carga de trabalho deles seria mais pesada do que nunca agora. Mas eu queria olhar para esse texto ainda em 3 dimensões importantes, porque obviamente nós não estamos tratando simplesmente aqui de tijolos e de palha. Sim, é isso que está em jogo e é isso que está. Veja esse texto, sim, pelo ângulo da história, pelo prisma histórico, também pelo próprio ângulo da teologia e especialmente da cristologia. Veja, a produção de tijolos era uma indústria importante no Antigo Egito. Não é à toa, você sabe do Egito, qualquer coisa que você fique sabendo do Egito, de qualquer informação, são referente às pirâmides, às grandes construções, e essa era uma indústria importante no Antigo Egito. Um relevo do túmulo em Tebas mostra, uma das cidades antigas ali do Egito, mostra trabalhadores em diversas fases do processo das antigas indústrias de tijolos e de coisas dessa natureza.
Alguns estão lá nessas representações puxando água para misturá-lo com terra, para produzir lama. Outros estão dando forma aos tijolos em moldes de madeira, colocando-os ao sol para secar. Outros estão empilhando os tijolos, carregando-os para locomoção e construção. Tudo isso está impressionantemente confirmando tudo que o texto está dizendo. Inclusive há detalhes em escavações antigas, inclusive de situações em que não havia palha, como aqui, e tijolos que precisavam, não entendo lá especialmente dessas fabricações antigas, desses tijolos e enfim, as coisas da construção civil da época, mas era muito importante essa palha, muito, muito. E há informações nesse sentido. Todas as descobertas e informações que estão sendo feitas pela arqueologia vêm exatamente comprovar o relato de Êxodo, inclusive relatos desses tijolos feitos em palha. O relato de Êxodo, entenda, irmãos, do ponto de vista histórico, não é uma ficção, mas história verdadeira. É um relato verdadeiro da obra salvadora de Deus no tempo e no espaço. Como todo o restante da Bíblia Sagrada, ela é exata até o último fio de palha. Todos os que leem a Bíblia precisam decidir se ela é, como afirma, ser a própria palavra de Deus, e é o que nós esperamos que, na medida em que lermos, nós entendamos que isso aqui não é mera opinião de pessoas muito bem intencionadas, mas é a palavra de Deus, porque do ponto de vista histórico, ela é bem confirmada, bem atestada. Tudo, do ponto de vista bibliográfico, do ponto de vista arqueológico, tudo que se tem descoberto, não há contradição ao que a Bíblia diz, tem afirmado. Muito pelo contrário, tudo que se descobre exatamente vem provar exatamente que as Escrituras são verdade, são verdadeiras, cada um dos relatos, tal como este aqui. Nossa abordagem ao Êxodo é bíblica, é histórica, mas a Bíblia é muito mais do que um livro de história, não somente, como disse, a respeito de tijolos e palhas e a história que está por trás disso. Nós estudamos também aqui para o nosso benefício espiritual, e o ponto principal que esse capítulo nos ensina é que o pecado é um capataz rigoroso. Lembre-se de que o êxodo do Egito, toda a aventura épica, desde o bebê nascido lá, o Moisés, miraculosamente, a providência divina atuou para que ele sobrevivesse, até a glória do tabernáculo, lá no capítulo 40, no final desse livro, é a revelação do padrão da redenção, da nossa salvação. Deus nos deu o livro do Êxodo para ajudar-nos a entender a sua graça salvadora, de que Deus é um Deus que intervém, Deus é o Deus que liberta. Quando o estudamos, descobrimos que a salvação significa libertação do cativeiro, libertação da escravidão, libertação da opressão. Êxodo ensina, meus irmãos, que ser salvo significa ser resgatado da escravidão, das forças opressoras, do pecado, da morte e do inferno, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pouco mais do que isso, e mais especificamente, Cristo está aqui. Precisamos de alguém como Moisés para nos libertar da escravidão, precisamos de um Salvador, mas muito melhor, muito maior, como diz o livro de Hebreus, do que Moisés, é Jesus Cristo. Essas páginas, embora não usem os termos, elas estão cheias da glória de Jesus Cristo. Precisamos de um Salvador, Jesus Cristo, o Moisés da nossa salvação. A Bíblia ensina que Jesus veio
para livrar todos os, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, diz Hebreus capítulo 2, verso 15, antes inclusive de fazer uma comparação entre Jesus e o próprio Moisés. Jesus é o libertador poderoso que nos resgata da nossa escravidão de Satanás, o Salvador forte que nos liberta da nossa escravidão da morte, e o grande libertador que nos livra da nossa escravidão do pecado, Jesus Cristo. O Victor Hamilton, que é um comentarista, faz um paralelo muito interessante entre Jesus agora e o próprio Faraó. Ele diz assim: diferentemente do fardo e jugo de Jesus, que são leves, segundo lá Mateus 11, 28, o jugo de Faraó drena a força vital e exaspera. Diferentemente de Jesus, que promete dar descanso àqueles que estão cansados, Faraó deixará de dar palha aos seus cansados e exaustos servos fazedores de tijolos. Diferentemente de Jesus, cujas expectativas são realistas, as de Faraó são irreais, Jesus se oferece para tomar o jugo, o peso, a culpa. Faraó impõe o seu jugo. Para Faraó, a palavra-chave é cota e cronograma de produção. Para Jesus, a chave é descanso. Descanso. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E por último, veja a ignorância espiritual dos filhos de Deus. É um outro obstáculo terrível. Capítulo 5, verso 15 até o verso 21. Você tem aí de duas maneiras estes que são chamados aqui capatazes dos filhos de Israel clamaram a Faraó. Duas coisas demonstram claramente e rapidamente a ignorância, a incapacidade espiritual. Primeiro, para ver como era forte o domínio de Faraó sobre estes escravos judeus, observe o que os capatazes israelitas fizeram quando foram açoitados. Veja, em vez de orar a Deus para que Ele os libertasse, o que eles fizeram? Eles imploraram a Faraó para que lhes aliviasse a escravidão. Que coisa! É você pedir para aquele que está os escravizando, para que não os escravize. É você pedir para o pecado te ajudar a não pecar. É você pedir ao opressor que tem prazer em oprimir, para não te oprimir. Veja que ignorância, que estratégia. Os discípulos de Jesus, em Atos dos Apóstolos, quando eles foram diante do Sinédrio, foram presos, açoitados e miraculosamente libertados, o que eles fizeram? Os apóstolos, Pedro, João, correram, saíram de lá e foram orar, buscar a igreja que estava reunida em oração. É isso que eles deviam fazer. Mas estão tão acostumados com o jugo da escravidão que eles voltam ao pecado. Em vez de orar a Deus para que Ele os libertasse, eles imploraram a Faraó para que lhes aliviasse da escravidão. Muitas vezes nós fazemos isso. Voltamos. Segundo, eles foram diretamente aos seus líderes e os culparam. Diz interessantemente versos aí 20
19, então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Faraó, que estavam à espera deles. Pode ser no texto também essa espera deles, não Arão e Moisés, mas os próprios capatazes que estavam esperando a oportunidade de pegar assim pelo colarinho Moisés e o seu irmão e levantar e jogar na parede, porque as palavras deles, e lhes disseram, verso 21, olhe o Senhor por vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O que eles deviam fazer? Eles sabiam disso. Deus havia dito tanto para Moisés, e Moisés transmitiu para eles. O próprio Moisés, que tem essa reação nos versos seguintes, Deus havia revelado para Moisés em 3,18, depois no verso 19, que Deus, o próprio Deus, iria manter o coração de Faraó sem arrependimento, endurecido, porque Deus tinha propósitos posteriores, eles sabiam. Mas ou eles, e é claro, muitas vezes no meio do sofrimento, da dor, nós esquecemos das palavras de Deus e queremos tratar as nossas questões como achamos que nós devemos tratar. Eles não ouviram a voz de Deus, ou não quiseram obedecer a Deus. Nem sempre vamos nós escolher, ou vamos colher, melhor dizendo, bênçãos imediatas porque obedecemos. Moisés obedeceu a Deus e veio mais sofrimento. Aprenda uma coisa, meu querido irmão, aprenda uma coisa: Deus testa a fé do seu povo. Não existe fé verdadeira que não seja testada. Não existe fé não testada. Deus submeterá a cada um de nós, dos seus filhos, a testes, para confirmar nossa fé. É o que a Escritura nos mostra. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer-te por tua palavra, queremos louvá-lo, porque ela nos ensina que sejamos, ó Deus, um povo disposto a te obedecer, que ao ouvir a sua palavra, ela nos diga e nós tenhamos prazer em ouvi-la e obedecê-la. Senhor, ajuda-nos a cumprir o propósito maior para o qual o Senhor nos criou, que é a glorificação do teu grande nome, que nada nos impeça, ou que nós não ouçamos a voz daqueles que querem impor sobre nós os valores do sistema que nos distancia do Senhor. Ajuda-nos a ter percepção dessas coisas, em nome de Jesus, amém e amém.